aqui é falar sobre a ética cristã e o papel da teologia perante a ecologia. E para falar disso, eu vou recorrer a uma citação de Francis Schaeffer. Numa obra dele intitulada Poluição e a Morte do Homem, uma obra muito famosa, ele diz assim na página 12 da versão que eu escolhi para ler. Abre aspas. O fato simples é que, se o homem não for capaz de resolver seus problemas ecológicos, então os recursos do homem irão perecer. Então, é uma necessidade premente de resolvermos os problemas ecológicos enquanto seres humanos que somos. Onde entra a ética cristã? Onde entra a teologia aqui? Esta é a importância que queremos dar, ou melhor ainda, esta é a questão que queremos colocar aqui em discussão, de modo rápido. Francis Schaeffer, em Poluição e a Morte do Homem, 5 páginas depois, na página 17, quando citando um artigo de Richard Means, dispara que este, usando a argumentação de Albert Schweitzer, afirma que o problema ecológico surge como um problema de ética, pois a ética majoritária humana é de homem para homem, não abarcando também a natureza. Albert Schweitzer estava correto. Veja só a citação, ouça a citação de Albert Schweitzer. A noção de que a relação do homem para com a natureza é uma relação moral tem apoio de muito poucos defensores articulados, até mesmo entre escritores religiosos contemporâneos. Fique claro que valorizar e respeitar a natureza não significa, como disse Eric Hofer, romantizá-la. Romantizar a natureza significa projetar nela reações humanas, o que faria com que os homens não mais matassem uma galinha, por exemplo, para se alimentar, ou cortassem uma árvore para fazer móveis para um escritório, simplesmente porque isto seria desrespeitar a natureza, um disparate. Mas o respeito que deve ser dado à natureza é aquele que a valoriza justamente pelo fato dela servir ao homem e aos demais seres que servem ao homem. Ponham isto na cabeça. Todo ser que não serve ao homem diretamente, o serve indiretamente. Por exemplo, a formiga, que serve ao tamanduá diretamente, mas que indiretamente serve ao homem. Por exemplo, num contexto de caça, no qual um homem precisa sobreviver e encontra um tamanduá na floresta, e dele se alimenta, etc. Além de enfrentar a falta de ética do homem, a natureza enfrenta a predação que vem com o aumento da população humana. Quanto mais pessoas, mais lixo, mais desmatamento, mais poluição, etc. Mas nosso objetivo aqui não é abordar tais assuntos, mas focalizar o papel que a teologia assume ou deve assumir perante a questão. Tal papel contempla 2 esferas de atuação. A teologia deve encontrar maneiras de significar e importantizar o Evangelho e a tradição defronte às mazelas ambientais. E B, a teologia deve defender a visão bíblica sobre a natureza, inclusive dos ataques insidiosos que sofre. Lynn White Jr., segundo Schaeffer, em sua obra Poluição e Morte do Homem, de 2003, em seu artigo The Historical Roots of Four Ecological Crises, ataca a visão cristã sobre a natureza dizendo que, abre aspas, a noção cristã
de um Deus transcendente, separado da natureza e se fazendo presente nela somente por revelação, deixou a natureza sem espírito e permite, num sentido ideológico, uma fácil exploração da natureza. Palavras de Lynn White Jr. Para executar suas duas missões, ou seja, significar o Evangelho e a tradição, e defendê-los de ataques anticristãos, a teologia deve, em princípio, definir qual é, afinal, a visão cristã sobre a natureza, visão esta que usará para divulgar e defender. Este é o papel principal da teologia perante os problemas e as questões ambientais. A visão cristã sobre a natureza inicia pela criação, lá em Gênesis capítulos 1 e 2, passa pela queda, em Gênesis capítulo 3 e outros também, ao longo da Bíblia, e termina na redenção, como podemos ver no capítulo 8 de Romanos, do versículo 19 ao 22, no capítulo 22 de Apocalipse, no verso 1, e também tantas outras passagens que falam da redenção. Quando eu digo redenção, a redenção não somente do homem, mas do cosmos. Assim, Deus cria a natureza para o homem. Ela é corrompida pelo homem e é redimida por Deus. Em mais breves palavras, é impossível dizer. Bom, podemos então falar de sustentabilidade. Então, o que nós temos a dizer sobre sustentabilidade? Bom, um dos mais belos textos cristãos que eu queria aqui utilizar para prosseguirmos com a nossa análise, e é um texto cristão, mas não é um texto bíblico, portanto, extra-bíblico, que fala sobre a natureza, e é um texto belíssimo, é o Cântico do Irmão Sol, de São Francisco de Assis. É bem rápido, é um testículo, um texto muito pequeno. Então dá para a gente ler aqui. Diz assim: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e o homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as suas criaturas, especialmente o Senhor, Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Vento, pelo ar ou nublado, ou sereno, e todo o tempo, pela qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridos flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar, conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Lindo é o cântico do Irmão Sol,
mostra o desejo alimentado por Francisco até o fim da vida de ver o mundo inteiro num estado de exaltação e louvor a Deus. É, para alguns, a mais bela oração depois dos salmos e o início da poesia italiana. Parece-nos proveitoso usá-lo aqui como pano de fundo de nossa análise. Queremos convencer o leitor de que a visão cristã sobre a natureza precisa ser lastrada no amor e na gratidão. No amor do homem para com o meio em que vive, na gratidão do homem para com a utilidade da natureza. Sustentabilidade tem a ver com desenvolvimento e progresso, o grande mito da modernidade e com suas aporias e ambiguidades. Desenvolvimento sustentável, expressão muito ouvida. Segundo o relatório Nosso Futuro Comum, indica um desenvolvimento, primeiro, ecologicamente correto, segundo, economicamente viável, terceiro, socialmente justo e quarto, culturalmente aceito. Isso é o verdadeiro desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade implica, portanto, uma complexidade de fatores sem os quais é impossível salvar o planeta. E a teologia de São Francisco de Assis pode nos fornecer o elemento capaz de ligar novamente o homem à natureza e a Deus. Interessante é que, no que tange à ecologia, este talvez seja o ponto mais pacífico no meio dos debates interreligiosos. Vejo que a visão bíblica sobre a natureza é o tema menos controverso nas rodas de discussão. Nenhum ateu, nenhum gnóstico, nenhum agnóstico, nenhum cético, nenhum deísta, nenhum nihilista e nenhum herege, definições que costumam confundir-se, é capaz de discordar da visão cristã sobre a natureza. Pois o que a Bíblia ensina sobre a ecologia é a base de qualquer discurso ambientalista e humano. Pode-se, é claro, anacrônica e injustamente, culpar a Bíblia pela depredação da natureza, valendo-se insidiosamente de versículos que trazem contextos de guerra, destruição e morte de animais. Mas, se qualquer ateu ou anticristo pegar a Bíblia e fizer uma leitura honesta, dela não poderá extrair qualquer insulto ecológico, e nem poderia, afinal, Deus foi quem criou o cosmos. Assim, a ecologia é a área da teologia, ou melhor dizendo, a ecoteologia é a área da teologia que mais pode penetrar a sociedade intelectual, especialmente nos redutos mais alérgicos à Bíblia, ao crente e a Deus. Portanto, principalmente para aquela teologia missioneira, aquela que busca evangelizar, é importante o tema da ecologia, abordado dentro da teologia. Recentemente, o jornal britânico The Guardian preparou uma lista que reúne as 50 pessoas que podem ajudar a salvar o planeta. E você pode, de repente, pensar, 50 pessoas que podem ajudar o planeta? Puxa, então é notável que dentro dessas 50 pessoas haverá muitos cristãos. Afinal de contas, nós, os cristãos, somos quem mais deveríamos estar gratos a Deus pela ordem criada e também aqueles que mais deveriam levantar a bandeira da militância ecológica, pois nós tendemos a guardar com carinho, a ter em alto apreço a obra criada pelas mãos de Deus. E outra coisa ainda, escatologicamente falando, ao planeta Terra, o cosmos, toda a ordem criada, é uma espécie de herança da humanidade, dos cristãos. Mas, para nossa decepção, não é bem assim que acontece. A palavra salvar
este verbo utilizado nesta reportagem do The Guardian é tomada da área religiosa, mais especificamente da soteriologia e do messianismo. Os possíveis salvadores são políticos, artistas, cientistas e ativistas. E os cristãos? Suzin, 2015, uma obra de Suzin que foi publicada em 2015, chamada Mãe Terra, que nos sustenta e governa por uma teologia da sustentabilidade, é uma obra, um artigo publicado por este grande teólogo chamado Suzin, ok? Este sujeito, erroneamente, apesar de ser um grande teólogo, erroneamente afirma que os organizadores do jornal The Guardian omitiram nomes de líderes religiosos, ou seja, agiram de má fé. Na verdade, porém, como pode ser confirmado pelo leitor, há sim a presença de tais nomes, como a do patriarca Bartolomeu, por exemplo. E isto não deve estupefazer de modo algum. Grande parte dos movimentos sociais que mudaram a história ao longo do século XX está associada a líderes religiosos. Quer ver? Gandhi, Luther King, Desmond Tutu, Helder Câmara, etc. Nomes de líderes religiosos que lideraram também movimentos ecológicos. Isso dá o que pensar. Tem algum peso a leveza da espiritualidade e a sua elaboração teórica, a teologia, na salvação da Terra? Que importância tem, afinal, a teologia para a salvação da Terra? Quero dizer que sim, tem importância, apesar de contarmos com abundante reflexão e bibliografia teológica sacudida pelo clamor da ecologia. Tão vastos são os livros, tão vastas são as obras de ecoteologia. A lista do The Guardian nos obriga a retomar a pergunta, pois são poucos nesta lista que são cristãos. São poucos os nomes de líderes religiosos nesta lista de 50, salvadores do mundo, do meio ambiente, no The Guardian. No que tange especialmente aos líderes cristãos, protestantes, católicos ou ortodoxos, sendo a teologia a mãe de todas as ciências e aquela que traz a verdade e a vontade de Deus para a criação, esta lista não deveria conter muitos outros cristãos? Claro que sim. É verdade que uma presença mais marcante de líderes cristãos nesta lista não depende também somente do empenho de tais pessoas, mas também de outros fatores, quer políticos, financeiros ou ideológicos. Mas, mesmo assim, chama-nos a atenção a escassez de mais nomes, de um maior número de nomes, de líderes religiosos cristãos nesta lista do The Guardian. Se, por um lado, corre-se o risco de fazer uma apologia da teologia, algo como, por favor, considerem a nossa importância, o que não é raro em discursos eclesiásticos. Por outro, a ideologia do sistema capitalista em estágio mais... a sustentabilidade necessita de fôlego realmente amplo, radical e crítico, para não se reduzir a mais uma ideologia do sistema capitalista em estágio mais refinado. É nesse sentido, com uma modesta, mas convicta contribuição num trabalho interdisciplinar, que a teologia pode e deve contribuir com sua parte, contanto que adote também para si o pensamento complexo e sistêmico que exige interdisciplinaridade para abordar com relevância um assunto comum a toda a humanidade, uma soteriologia ecológica. Mas, para isto, a teologia precisará, primeiro, aprender a dialogar ecumenicamente e aproveitar as produções teóricas, sejam católicas, sejam ortodoxas, sejam protestantes, para só ficarmos com a teologia cristã.
a desonestidade, a extrema altivez e o preconceito de boa parte dos líderes religiosos e teólogos cristãos é ainda um óbice para o debate teologia versus ecologia.